Vamos lá, pessoal? Tá gravando aí já? Tudo bem? Então vamos embora. O negócio é o seguinte. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Nossa aula hoje é a respeito do artigo 37 da Constituição Federal. E apesar de estar na Constituição Federal, trata muito de direito administrativo, administração pública, né? Então você que nos acompanha aí em todo o Brasil, mande a sua pergunta, tá? Vai aparecer aí no caractere o número do nosso WhatsApp para você encaminhar a sua pergunta, que eu respondo, tá? O artigo 37 da Constituição Federal é bem simples e muita coisa que eu vou falar aqui nós já estudamos, né? Nós já comentamos, nós já fizemos algum tipo de referência. Então, por exemplo, o artigo 37 caput diz assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de... Quais são os princípios que estão aí, pessoal? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Alexandre, eu nunca mais vi uma pergunta em concurso público com esse tipo de cobrança. Realmente, porque isso aqui é muito simples, é muito fácil de você lembrar, né? Qualquer homem consegue responder essa pergunta com muita facilidade. Quais são os princípios explícitos que regem a administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu lembro que na nossa primeira aula eu expliquei cada um deles. Vocês lembram disso, sim ou não? Sim. Muito bem, eu quero a participação de todos vocês hoje, porque como está gravando, né? Porque tem professor que grava com a sala vazia e diz que a sala está lotada, né? Eu não. Eu gosto da participação dos meus alunos porque todo mundo vai perceber que tem gente na sala e vocês estão vivos e acordados, apesar de hoje ser uma sexta-feira tenebrosa, né? Princípio da legalidade, pessoal, significa o quê? Significa que você só pode agir dentro da administração pública quando a lei permite. Ou seja, eu só vou praticar um ato administrativo se eu tenho respaldo da lei, tá? Esse princípio da legalidade está definido lá no artigo 5º da Constituição Federal, que diz o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tudo bem? Princípio da impessoalidade significa o quê? Significa que você não pode agir na administração pública por sentimento pessoal. Eu não posso agir nem por amor e nem por rancor, né? Quem age muito assim é o homem é rancoroso, o homem, ele guarda aquela mágoa, ele tem aquilo que ele chama de memória recente. É o homem que faz isso, não é? Sim. Então o homem, Vinícius, por exemplo, está lá no guichê do Detran, do INSS, da Polícia Civil, um calor, lá no final da fila, ele olha, tá lá, ela quem, Vinícius? Aquela que você era apaixonado na faculdade. Você faz o quê? Tadinha da moça, naquele sol, né, gritando. Não, o Vinícius vai sair do guichê, vai lá no final da fila e vai trazer aquela moça para dentro do guichê e vai dar um atendimento personalizado. Tá certo isso, pessoal? Não. Afetou o princípio da impessoalidade. Isso ele agiu pelo sentimento de amor. Agora vamos falar do rancor. Um exemplo clássico. Vamos falar, por exemplo, da Pamela. Está lá no guichê do Detran, do INSS, aquela fila imensa. De repente ela olha lá para fora. Quem está lá no final da fila, Pamela? Ele, aquele que deixou você e te trocou pela sua melhor amiga. Ivani. Qual é o nome dela? Ivani está conhecida agora para todo o world, todo mundo.
de 9 anos. Depois de 9 anos, foi trocada pela Ivani. Ivani, minha querida, para com isso aí, Ivani. Coisa feia. Enfim, ela vê o ex-namorado dela, que trocou pela Ivani. Pô, Ivani, sacanagem, ela tá até chorando. Ainda tem remorso. O que ela vai fazer com esse ex-namorado quando chegar no teu guichê, Pamela? Fala pra mim. Você vai fechar o guichê. Ou então você vai dificultar tanto a vida dele que nunca mais ele vai querer saber de ir no Detran e ser atendido por você. Então, o Vinícius agiu pelo amor. Você agiu pelo rancor. Tu até mudou a tua fisionomia, viu? Tu tem muita coisa ruim guardada aí dentro de você. Procura um centro, toma um passe, vai na igreja, vai orar. Olha, purifica essa alma, hein? Afetou o princípio da impessoalidade. Tudo bem? Porque na administração pública, você tem que ser o quê? Neutro. Você não pode agir por sentimento pessoal. Você não pode tratar ninguém de maneira diferenciada. Nem para melhor e nem para pior. Tá? Princípio da moralidade. Significa o que, Vanessa? Tá abrindo a boca, quer responder. Ameaçou responder ou deu aquela cochilada já? Não. Princípio da moralidade diz o seguinte: que eu posso agir de acordo com o que determina a lei, mas eu posso me exceder no tratamento com o administrado. Por exemplo, Pamela, você... Mas a pessoa... agora depois dessa eu vou falar com você. Você que me parece uma pessoa assim, com uma paciência muito curta. Afinal de contas, você é de aquário. Sim. Né? Você é de aquário. Paciência curta, sem encheção de saco. Não tem como negar. Não tem como negar. Aí chega uma pessoa no teu guichê e te pergunta 10 vezes a mesma coisa. E tu já se irrita, e tu já começa a falar alto, e tu já começa a ser ríspida, você já começa a fazer com que a pessoa fique numa situação vexatória, vergonhosa, torturante, humilhante, vergonhosa. Isso é afetar o princípio da moralidade. Você está passando informação para aquele administrado, só que você não está agindo de maneira educada, de maneira ponderada, você está sendo ríspida, você está sendo grosseira, você está sendo mal educada e assim por diante. Então isso afeta o princípio da moralidade. E essa moralidade que eu estou falando aqui, é a moralidade administrativa. Não é aquela coisa que quando você briga com alguém, você fala assim, normalmente é a mulher que faz isso, né? Você não tem moral para falar isso para mim. Quem é você? Te achei quase na rua. Quem era você quando me conheceu? Né? Eu estou falando da moral administrativa, tá? Não a moral pessoal. Princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade eu lembro que nós conversamos e muito sobre ele. Eu já posso fazer inscrição no concurso do Detran? Não. Eu já posso fazer inscrição no concurso do INSS? Não. Eu já posso fazer inscrição no concurso da Polícia Civil? Também não. E hoje eu recebi a notícia que o TJ, mas do Ceará, um abraço, um beijo para Fortaleza. Adoro Fortaleza, lindo, Morro Branco, ó, adoro. O TJ do Ceará vai abrir edital para concurso público. Então, se você quiser morar para aquele lado de lá e tiver condição de prestar esse concurso, também é uma alternativa, tá? E o princípio da publicidade é exatamente isso. Um ato administrativo, ele só se torna eficaz quando ele é publicado. Lembra daquela nossa conversa sobre a nomeação? Ah, Alexandre, explica de novo, porque se eu perguntar você vai responder? Você responde? Então vou perguntar. Eu prestei um concurso público, passei, você, eu não, você. Qual é o nome? Janaína. Janaína passou em primeiro lugar.
Foi homologado o concurso no dia 12/6/2019. No dia 13, tu já pode ir lá exigir da administração pública a tua contratação? Não? Não, porque você tem que esperar o quê? A sua nomeação. E como que essa nomeação é feita? Através de uma publicação. É uma portaria que é publicada te nomeando. Aí da nomeação, qual é o próximo passo? Você ainda, Janaína? A posse. É o momento zizi. Zizi, posse. Depois da posse, qual é a outra etapa? Como é que é, Janaína? Não lembra? Tem problema. Ingresso no cargo. Tudo bem? Mas para fazer para tirar 10 da nomeação para posse, quanto tempo? 30. Ninguém vai falando 30 dias. Da posse para ingresso no cargo? 15. Muito bem. Janaína, 9,5. Tá ótimo. Mas tudo isso daqui, a nomeação, depende do quê? Da publicação. Eu não posso exigir da administração pública que me contrate logo após a homologação, porque eu tenho que aguardar o quê? A nomeação. E a gente vai ver aqui no artigo 37 que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então eu vou prestar um concurso aqui em 2019, se o prazo de validade do concurso são 2 anos, forem 2 anos, eu posso ser nomeado até 2021. Se prorrogar, vai prorrogar por mais 2 anos, eu posso ser nomeado até 2023. Isso é que eu chamo de pensar no futuro, né? Porque eu presto um concurso hoje e eu posso ter a nomeação dentro de 4 anos se o prazo de validade forem 2 anos e tiver a prorrogação. Alexandre, tem concurso que o prazo de validade é 1 ano? Tem. Tem concurso que o prazo de validade são 6 meses? Tem. Se prorrogar aqui, vai prorrogar por quanto tempo? 1 ano. Se prorrogar aqui, vai prorrogar por quanto tempo? 6 meses. Tudo bem? É sempre a prorrogação no tempo de validade do concurso. Entendemos isso? E aí vem o princípio da eficiência. Maravilha! Deu exemplo. Deu exemplo. O princípio da eficiência? Maravilha, seu exemplo, é verdade. O princípio da eficiência, ele foi inserido na administração pública na Emenda Constitucional 19 de 98. 1998. Nem era nascido ainda quando teve essa mudança no princípio da eficiência. E o princípio da eficiência determina o quê? Determina que todo funcionário público seja célere, seja rápido, seja eficiente para a administração pública, né? Teve uma aluna aqui essa semana que falou que foi não sei aonde aí na administração pública, tinha um horário agendado para as 17 horas, chegou lá, faltando 10 minutos, né? Às 16h50 o pessoal jogando baralho, jogando dominó no WhatsApp, e quando deu 5 horas exatamente, aí ela foi atendida. Eu vou entrar na administração pública para jogar baralho? Vou não? Não. Vai para casa do baralho então, se quer jogar baralho. Concorda comigo? Porque aluno nosso aqui aprovado, ele é eficiente desde quando ele começa a estudar. Você não é eficiente só quando ingressa na administração pública. Você é eficiente aqui, você é eficiente na sua casa quando você para estudar, você é eficiente no final de semana quando você para você estudar. Então a eficiência é desde já, não é só quando eu começar a trabalhar na administração pública. Tudo bem? E em razão do princípio da eficiência, também surgiu uma coisa chamada estágio probatório. Lembram disso? Sim. Quanto
tempo de estágio probatório? Vamos lá? Quantos anos? 2 anos. De 2 a 3. De 2 a 3? Peraí que agora eu me confundi. Tem de 2 e Tem de 2. Aqui na minha barraca, estou vendendo aqui estágio probatório. Polícia Militar, sei lá o que. Tem de 2 e tem de 3. 2 é a magistratura. 2 é a magistratura. Estágio probatório da magistratura, da promotoria, muito bem, da PM, né? E 3 anos é o que está definido na própria lei, né? Que é o estágio probatório, quando eu adquiro a minha estabilidade. Porque no momento da posse, eu me torno o quê? Me torno ziziposse? Não, me torno efetivo, tá? Então no momento da posse eu me torno efetivo, e depois que eu ultrapasso o estágio probatório, desde que a minha avaliação tenha sido positiva, né, porque eu posso ser avaliado de maneira negativa e não atingir a estabilidade. Quando eu sou avaliado de maneira negativa pela administração pública, Vinícius, eu sou exonerado ou sou demitido? Avaliado? Quando eu sou avaliado negativamente. Exonerado. Tudo bem? Então, o princípio da eficiência, com ele chegou o estágio probatório. E eu me lembro também que no estágio probatório, eu sou avaliado em 5 requisitos. A minha pergunta é para você agora. Para você, classe, quais são os 5 requisitos que eu sou avaliado durante meu estágio probatório? A administração pública vai olhar a cor do meu cabelo? Não. Vai olhar que eu engraxei meu sapato? Não. Vai olhar a minha cutícula? Não. O que ela vai se atentar durante o estágio probatório? Vamos lá. Assiduidade. Capacidade de... Tá no teu caderno? Eu coloquei a CDRP, Alexandre, não sei o que lá. Peraí, qual é a sigla? ACDRP. ACDRP. Essa é a sigla? Essa sigla aqui vai pro trono ou não vai? Vai pro trono. Ela vai pro trono. A. Assiduidade. C. Capacidade de iniciativa. D. Disciplina. R. Qual? Responsabilidade e produtividade. Tá focado aqui? Então, para você que me acompanha, vou colocar aqui no centro da tela a sigla para você lembrar dos requisitos do estágio probatório, né? Os requisitos de avaliação do estágio probatório são essas letras aqui, essa sigla. A de assiduidade, C de capacidade de iniciativa, D de disciplina, R de responsabilidade e P de produtividade. A dica é muito simples para você lembrar. Prestem atenção. Vai lembrar de mim na prova. Alexandre Coulart Dias, resultado positivo. Tudo bem? Então, eu duvido que exista em algum lugar em the world alguém que se chame Alexandre Coulart Dias e que trabalhe na resultado positivo além de mim. Então essa dica é exclusiva. E eu gosto de falar isso porque tem muita gente que copia as minhas dicas e diz que é dele. Eu estou falando isso para você. E você sabe que é para você. Tudo bem? Você sabe, você gosta de copiar minhas dicas? Inventa uma melhor, meu querido. Ó, se toca. Um beijo para Salvador. Um beijo para Salvador. Semana que vem tô aí, hein? Semana que vem tô aí. Entendemos isso? Tranquilo? Muito bem. Inciso 1 do artigo 37. Vamos lá, Vinícius. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Vamos lá.
Aqui, a primeira observação que eu faço é que no inciso 1, ele não está diferenciando brasileiro nato de naturalizado. Tudo bem? Aqui está escrito, são acessíveis aos brasileiros. Na Constituição Federal, tem um artigo que fala sobre nacionalidade, tá? Aí você vai aprender o que é um brasileiro nato, o que é um naturalizado, porque em termos de cargos públicos, e principalmente cargos políticos, existem cargos que são acessíveis apenas a brasileiros natos, tá? Como é o caso de presidente da República, por exemplo, né? Agora, o que eu quero saber mesmo é a diferença entre cargos, empregos e funções. Vamos lá. Alexandre, qual é a diferença entre ter um cargo público, ter um emprego público e ter uma função pública? Qual é a diferença? Quando aparece assim, quando é publicado assim, concurso público para o Detran, quando o edital vem com a denominação concurso público, significa que eu vou ter um cargo e que meu regime de contratação vai ser estatutário, ou seja, vou ser regido pelo estatuto daquela categoria. Quem faz prova no estado de São Paulo, normalmente cai o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a Lei 10.268 de 69, tá? Então, quando aparece lá concurso público, eu vou ter um cargo. Quando o edital aparece com a denominação de processo seletivo, aí eu vou ter um emprego público. O cargo público me concede a estabilidade? Sim. Depois de 3 anos de efetivo exercício, passando pelo estágio probatório de maneira positiva. O emprego público me fornece estabilidade? Não. Porque no emprego, o regime de contratação é seletista. Então, quando você escuta alguém falar assim, eu estou lá trabalhando na prefeitura, mas eu sou seletista, significa que ele tem um emprego público. Ele é regido pela CLT. Eu estou lá no Detran e eu sou estatutário. Então ele tem um cargo e é regido pelo estatuto da categoria da qual ele faz parte. Entendemos isso? Tudo bem? E a função? A função é quando eu tenho uma participação temporária na administração pública, como por exemplo, na época do verão, né? A administração pública contrata de maneira temporária um guarda-vida temporário, que são essas pessoas que ficam na praia auxiliando o corpo de bombeiros, né? Para quê? Para evitar afogamento, para evitar que o catarrento se afogue, se perca da mãe. Cadê a mãe? Tá lá bebendo caipirinha, tá jogada no sol, né? Tá lá jogando futevôlei, frescobol, tá conversando com os gatinhos na praia e o catarrento tá lá, jogado na mão dos outros. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é mãe aqui? Muito bem. Aliás, está estudando na praia, minha querida? Não. Não? Aham. Função pública e os agentes da dengue também têm uma função específica, tá? Então essa é a diferença de cargo, emprego e função. Entendemos isso? Mais uma coisa. Qual é a forma que a administração pública paga um funcionário público que tem um cargo público? Pamela? É. Sim. Remuneração? Remuneração. Muito bem. Quando o indivíduo tem um emprego público, como é que ele é retribuído pela administração pública? Pode falar. Salário. Maravilha. Quando ele tem uma função pública, nada de cola. Ei!
Quando ele tem uma função pública, é o quê? Vencimento. Muito bem. Quando ele é aposentado, o que é, Vinícius? Tu falou o quê? Não, antes tu falou alguma outra coisa. Não, foi só provento. Tu falou sim, porque eu escutei. Eu falei provimento para o carro, para ganhar. Não. O aposentado recebe através de proventos. Não é isso? O aposentado não só, o pensionista também. Isso aqui é uma palavra mais esquisita, você concorda comigo, para lembrar na prova? Mas você vai lembrar da minha dica. O aposentado e o pensionista ganham tão pouco que quando ele recebe, vai tudo proventos. Ele recebe e logo acaba o dinheiro, porque vai tudo proventos. Tudo bem? Entendemos isso? Tem mais uma outra forma de remunerar, né? Quem é que recebe através de subsídio? Delegado. Juiz, delegado, promotor, procurador. Muito bem, é isso aí. Então, cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ou seja, estrangeiro pode ter um cargo público? Pode. Normalmente, o estrangeiro, ele tem um cargo público de professor universitário. Vários professores universitários são estrangeiros, porque a lei permite isso, tá? Muito bem. Entendemos isso aí, pessoal? Inciso 2. A investidura em cargo público ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei, de livre nomeação e exoneração. Muito bem. Então vamos lá. Então, tanto um cargo público quanto um emprego público depende de aprovação, no caso do cargo, em concurso, e no caso do emprego, em processo seletivo, tá? De provas, que é o que nós vamos fazer, e também, ou então de provas e títulos. Alexandre, então se for para ter um cargo público por causa de título, eu vou ganhar de todo mundo, porque eu torço para o Santos. E o Santos, Alexandre, é o time que tem a maior torcida do mundo, que tem maior quantidade de títulos, então eu já estou dentro. Muito bem, parabéns pelo fato de você ser santista, né? Mas o título que a gente está falando aqui não tem nada a ver com futebol. O título que nós estamos falando aqui é um nível universitário, é uma pós-graduação, é um mestrado, é um doutorado, é um pós-doutorado. Tá? Normalmente isso é previsto no edital quando o concurso é na área da educação, né? Os professores têm avaliação dos títulos, delegado também tem avaliação de título, promotor, tá? Juízes e assim por diante, tá bom? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo, claro, porque existem alguns concursos que não é só uma fase da prova, tem 5 fases, 6 fases, tem teste físico, tem teste psicológico, tem a prova oral, tem investigação social, então dependendo do cargo, são várias fases que você vai poder atravessar. E obviamente, quanto mais complexo o cargo, maior a exigência para você ingressar neste cargo e consequentemente maior a remuneração. Tudo bem? Tá? Ressalvadas as nomeações de cargo em comissão. Vamos lá. Eu já falei aqui a respeito de cargo em comissão, não falei? Sim ou não? Sim. Sim, falei. Mas, como hoje a aula está sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil, alô Minas Gerais,